seja o nome do nosso Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, que bênção poder estar aqui novamente com os irmãos. Espero que os irmãos não se enjoem de mim, porque eu amo estar aqui com os irmãos, é muito bom, graças a Deus. E eu sei que Deus, Ele já falou muito ao nosso coração, através de toda a ministração, do louvor, mas eu creio que Deus ainda tem algo para falar conosco essa noite, amém, Amém. queridos? Então vamos abrir o nosso coração, porque nós temos que crer que quando a gente abre a palavra de Deus, quem está falando conosco é o Senhor, amém? E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 15. Mateus 15, vamos ler do 21 ao 28. Amém? Mateus 15, 21 ao 28. Partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando-o disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Amém? Amém. Pai amado, Pai adorado, Senhor, nós estamos aqui esta noite, Senhor, reunidos na Tua presença, para adorar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa esperança, Pai. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor traga, Pai, uma revelação nova para a nossa vida, para o nosso coração. Nós queremos, ó Pai, receber do Senhor. Nós queremos receber diretamente do trono do Senhor o que o Senhor tem para a nossa vida, o que o Senhor tem para o nosso coração. Fala conosco, Senhor, que nós possamos sair daqui essa noite convictos, ó Pai, que nós ouvimos a Tua voz, ó Pai, e toda glória, honra, louvor e adoração sejam dados ao Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que por onde Jesus passava, aconteciam milagres, não é verdade? A palavra de Deus nos mostra que Jesus, Ele curou todo tipo de enfermidades. Jesus multiplicou alimentos. Jesus libertou possessos de espíritos malignos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus acalmou tempestades. Os paralíticos andavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, leprosos eram purificados, pecadores eram perdoados. Por onde Jesus ia, Ele ia operando milagres, Ele ia operando maravilhas. Todas as pessoas que com fé se aproximaram de Jesus tiveram suas vidas totalmente transformadas
e restauradas pelo poder do Senhor Jesus. Mas através de todos os milagres que Jesus realizou, ele provou para Israel que ele era de fato o Messias tão esperado e tão desejado por Israel. Mas, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos conta a história de uma mulher que ela estava vivendo um drama familiar terrível. A Bíblia nos diz que a filha daquela mulher estava completamente dominada por demônios. Irmãos, imaginem que situação desesperadora dessa mãe. Olha o que ela disse para Jesus: Senhor, me socorre, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eles já imaginaram o que aquela mulher estava vivendo, o drama que aquela mulher estava vivendo, a situação desesperadora que ela estava enfrentando. Mas a palavra de Deus nos fala muito pouco sobre essa mulher, queridos. Nós não sabemos se essa mulher tinha marido, se ela era casada, se ela era viúva, se ela era solteira, né? Nós não sabemos se ela era mãe solteira, nós não sabemos se ela era uma mulher jovem, uma mulher idosa. A Bíblia não fala se ela era rica ou se ela era pobre, nem o nome dela nós sabemos. Mas o fato é que aquela mulher estava ali lutando sozinha contra todas as impossibilidades pela libertação da sua filha. Porque o pouco que nós podemos saber sobre essa mulher era desanimador. Queridos, essa mulher tinha pelo menos 3 obstáculos que de cara já seriam mais que suficientes para desanimá-la, para desencorajá-la de lutar. Em primeiro lugar, era mulher. As mulheres, elas eram muito discriminadas. Semana retrasada, domingo retrasado, falando sobre a mulher samaritana, eu disse que não era nem bem visto a um homem considerado respeitável conversar com uma mulher em público. Ainda que essa mulher fosse a mãe dele, fosse a irmã dele, ou fosse a esposa dele, não era bem visto a um homem conversar em público com uma mulher. Em segundo lugar, essa mulher, ela era uma gentia. Ou seja, ela não pertencia ao povo de Israel. E naquele tempo nós sabemos que existia uma barreira, existia uma relação de inimizade entre judeus e gentios. Porque os judeus, eles desprezavam os gentios e evitavam ao máximo ter qualquer tipo de contato com o gentio. E como sabemos, Jesus, ele é judeu. Não é verdade? Então já era para essa mulher de cara pensar: poxa, eu não posso me aproximar de um homem para falar nada com ele. Ainda mais esse homem sendo um judeu. Ele não vai querer me ouvir, porque os judeus, eles desprezavam os gentios. Só que o mais grave de tudo era que, além de ser mulher, além de ser gentia, ainda por cima ela era cananeia. Algumas versões falam Ciro-fenícia, que é a mesma coisa, aquela mulher, uma mulher cananeia. Amados irmãos, têm ideia do que isso significava? Aquela mulher ser uma mulher cananeia. Amados, os cananeus, eles eram antigos inimigos dos judeus. Os cananeus, eles eram um povo perverso, eles eram um povo cruel, eles eram extremamente idólatras, eles eram duros de coração. Além de todos os relatos bíblicos, a própria arqueologia nos ensina, nos revela que aquele povo, eles eram envolvidos em toda forma de idolatria e de feitiçaria. Eles praticavam
a prostituição cultural, tanto de homens como de mulheres. O próprio culto deles em si consistia de orgias sexuais degradantes, inclusive o bestialismo, que é o sexo de seres humanos com animais. Então aquele povo era um povo depravado, era um povo cruel, era um povo mau, era um povo que não tinha nenhum temor de Deus. Queridos, os sacerdotes deles, eles oficialmente assassinavam crianças em seus templos, em sacrifícios a seus deuses. E tudo isso era considerado por eles como algo comum, como algo normal, natural. Aquilo era algo que já fazia parte da cultura deles, fazia parte do estilo de vida dos cananeus. Então, todo tipo de promiscuidade, todo tipo de maldade, de depravação, todo tipo de violência, de crueldade, todo tipo de rituais macabros de feitiçaria eram praticados por aquele povo. E por tudo isso, eles provocaram de tal forma a ira e a indignação do Senhor, que lá em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor advertiu ao povo dele que ao entrarem na terra prometida, eles destruíssem totalmente e sem piedade aquele povo. Irmãos, Deus é justo. A palavra de Deus nos revela um Deus que é misericordioso. A Bíblia nos mostra um Deus que é longânimo. Deus, Ele sempre dá oportunidade para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se humilharem diante dEle, para as pessoas buscarem dEle o perdão. Mas quando, apesar de todas as oportunidades que Ele dá, as pessoas ainda endurecem o coração, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, acabam cedendo lugar ao juízo de Deus. E então chega uma hora que não tem mais como voltar atrás. Lá em Provérbios 29, versículo 1, diz assim: olha, aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Queridos, Deus é o próprio amor. Mas esse Deus de amor também é justiça. O escritor de Hebreus diz que esse mesmo Deus de amor também é fogo consumidor. Amados, a menos que haja um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero, verdadeiro, os perversos enfrentarão um juízo tal que seria muito melhor se eles nem tivessem nascido. Irmãos, não existe amor verdadeiro se não houver justiça. Os irmãos concordam comigo? Imaginem Deus olhando aqueles sacerdotes pagãos, aqueles homens perversos, pegando bebezinhos, criancinhas, e levando para os templos, sacrificando, matando aquelas crianças em sacrifício àqueles deuses. Já imaginaram? Nós sabemos que, infelizmente, hoje ainda acontecem essas coisas. Nós vimos recentemente agora aqueles terroristas do Hamas, eles pegaram bebezinhos judeus, pegaram vários bebezinhos e levaram eles para assar vivos, lentamente, nos fornos, em fornos deles lá. Eles pegaram aqueles bebezinhos e colocaram vivos para serem assados. Agora imagina Deus olhando para tudo isso e falando assim: ah, mas eu sou um Deus de amor. Deixa. Ele está fazendo isso porque, né? Ele não tem entendimento. Deus seria amor se Ele olhasse para essas coisas e não agisse com justiça? Será que nós poderíamos dizer que Deus é um Deus de amor? Se Deus visse tanta maldade, tanta crueldade, tanta perversidade
perversidade que tem acontecido no mundo, e ele simplesmente colocasse pano quente em cima de tudo isso, será que isso seria amor? Queridos, Deus é justo. Deus é fogo consumidor. Aleluia. Mas Ele é movido pelo amor. É exatamente porque Ele é amor que Deus não faz vista grossa para o mal. É porque Deus, Ele é amor. O amor de Deus e a justiça de Deus caminham juntos, lado a lado. E essa é a mensagem da cruz. A cruz nos mostra um Deus que é amor, mas também mostra um Deus que é justiça. Amém, queridos? Amém. Queridos, por que eu estou falando tudo isso aqui para os irmãos? Para vocês tentarem entender a situação daquela mulher. Além de ser mulher, por si só já ter sido uma barreira naquela época, para ela se aproximar de Jesus, ainda por cima ela era uma mulher gentia, e não era qualquer gentia não. Ela era uma mulher cananeia. Pensem bem a situação dela. Então, queridos, humanamente falando, aquela mulher não tinha nada que a favorecesse. Aquela mulher não tinha nada que pudesse dar para ela um pouco de esperança. Mas ainda assim, com determinação, com coragem, com ousadia, com fé, ela foi até Jesus clamando. O versículo 22, a parte B, diz assim: ó Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Queridos, primeiramente ela se referiu a Jesus como Senhor. Glória a Deus. E depois como filho de Davi. Com essas duas expressões, ela estava declarando publicamente a sua fé no Messias. Ela estava publicamente declarando a sua fé no Deus de Israel. Amados, aquela mulher gentia, cananeia, ela conseguiu enxergar o que muitos religiosos judeus não conseguiram: que Jesus é o Deus de Israel, que Jesus é o Messias prometido. Amados, ela cria, ela acreditava no poder do Deus de Israel. E ela sabia que Jesus era o único que poderia ajudá-la. Ela sabia que Jesus era o único que poderia socorrê-la. Só que o versículo 23 diz algo desanimador. Diz que Jesus não lhe respondeu uma palavra. Quem aqui já passou por isso? Ou melhor, perguntando, quem nunca passou por isso? Não é? É fácil a gente suportar o silêncio de Deus. Quem aqui já teve que experimentar o silêncio de Deus? Às vezes a gente ora, clama, jejua, e parece que nada acontece. Nenhuma palavra, nenhum sinal, nenhuma pequena pista de que o Senhor está nos ouvindo. Amados, a gente quer que aconteça o quê? A gente quer orar e a gente quer que Deus responda para a gente na mesma hora. Não é isso que a gente quer? Quem aqui nunca teve a impressão que Deus se esqueceu de você? Quem nunca? Irmãos, o amor de mãe é o amor mais forte que existe no mundo. Mas vejam o que diz Isaías 49, versículo 14 ao 16. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti.
Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amados, mesmo quando parece que o Senhor não está te ouvindo, saiba que Ele te ouve sim. Ele se importa com a tua luta. O Senhor se importa com a tua dor, com o teu sofrimento, com tuas lágrimas. O Senhor se importa, queridos, com as nossas necessidades. O Salmo 56, versículo 8, diz que o Senhor, Ele conta cada passo que nós damos quando nós estamos sofrendo perseguições. Diz que Ele recolhe cada lágrima que nós derramamos em um odre e registra cada uma delas em um livro. Sabe aquela lágrima que você já chorou e ninguém viu? Você tem noção quantas gotas de lágrimas você já chorou na vida, meu irmão? Alguém aqui tem ideia? Deus conhece cada uma. Ele registrou cada uma delas num livro. A Bíblia fala que elas estão guardadas num odre. E lá em Apocalipse diz que um dia Ele vai enxugar todas elas. Queridos, porque o amor de um pai, o amor de uma mãe podem até falhar, mas o amor de Deus não falha nunca. Glória Nunca. a Deus. Aleluia. Queridos, mas diante daquela situação que aquela mulher estava vivendo, diante do silêncio de Deus, os discípulos resolveram interferir. Eles interferiram para ajudá-la? Olha o que eles disseram para Jesus no versículo 23. Senhor, manda-a embora, porque ela está gritando atrás de nós. Jesus, manda essa mulher embora, ela está incomodando. Os discípulos, eles estavam impacientes com aquela situação. Então, como se não bastasse o silêncio do Senhor, vem ainda os discípulos querendo piorar ainda mais a situação. Você já se sentiu sozinho, meu irmão? Às vezes, na hora que a gente mais precisa, a gente não encontra um ombro amigo, a gente não encontra uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo. A irmã leu no começo do culto um salmo que diz o que? Para nós não confiarmos nas pessoas, não depositarmos a nossa confiança nas pessoas. A nossa confiança tem que estar no Senhor. O Salmo 60 também, versículo 11, diz que vão é o socorro do homem. Amados, nós não podemos depositar a nossa confiança nas pessoas, porque nós, seres humanos, somos falhos mesmo. Não é só as pessoas que falham conosco, nós também falhamos com as pessoas. Não é verdade? Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos cair. Se nós olharmos para os outros, nós vamos nos decepcionar. A nossa vitória está em olhar firmemente para Jesus. Só para Jesus. Só Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, queridos, nós não podemos tirar os olhos. Não podemos tirar nossos olhos do Senhor, porque é dele que virá o nosso socorro. Amém? Queridos, essa mulher, mesmo diante do silêncio do Senhor, mesmo diante da insensibilidade, diante da falta de empatia dos discípulos, a palavra de Deus nos diz que ela não desistiu. Irmãos, ela sabia que Jesus era sua única esperança. Então ela continuou clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que quando o Senhor finalmente resolveu quebrar o silêncio, foi para dizer o quê? Não.
Versículo 24. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, depois de enfrentar o silêncio de Deus, a insensibilidade dos discípulos, agora ela ouve de Jesus um não. O Messias foi prometido para Israel. Queridos, os judeus realmente, eles tinham a primazia sobre as bênçãos messiânicas. Isso era fato. Não é verdade? Diante disso, ela não teria motivo mais que suficiente para baixar a cabeça, desistir e ir embora. Mas não foi isso que ela fez. Após suportar o silêncio de Deus, após suportar a indiferença dos discípulos e o não do Senhor, o que ela fez? Versículo 25. Então veio ela e adorando disse: Senhor, socorre-me. Amados, essa é a essência da mais pura adoração. Eu tenho pedido muito a Deus para fazer de mim uma adoradora. Senhor, eu quero te adorar como o Senhor é digno de ser adorado. Queridos, por que nós adoramos a Deus? O que nos motiva a adorar o Senhor? Adorar o Senhor quando nós estamos felizes, quando tudo está dando certo para nós. Adorar a Deus quando nós recebemos uma bênção, um livramento, uma resposta de oração. Aí é muito fácil, e isso o ímpio também faz. É verdade. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que o adorem, mesmo quando parece que está tudo dando errado. Mesmo quando parece que nada está dando certo para nós. Irmãos, o que nos motiva a adorar a Deus? Nós temos que adorá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Se nós somos verdadeiros adoradores, nós o adoramos. Simplesmente nós adoramos, independente das situações que nós possamos enfrentar, independente de qualquer circunstância que porventura nós estejamos vivendo. Queridos, qual que é a diferença do louvor e adoração? Nós louvamos a Deus porque nós somos gratos a Ele. Nós louvamos a Deus porque nós reconhecemos que as bênçãos e as misericórdias dele sobre a nossa vida são incontáveis. Mas nós o adoramos pelo que Ele é. Nós o adoramos porque Ele é Deus. Nós o adoramos porque Ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Ele é santo, santo, santo. Queridos, o nosso Deus, Ele é digno de ser honrado. Ele é digno de ser adorado. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem ao nosso Deus no céu e na terra. Amém. Amados, aquela cananeia adorou a Jesus e não desistiu. A Bíblia diz que ela se prostrou, ela adorou a Jesus e disse: Senhor, socorre-me. Ela continuou clamando, ela continuou esperando nele. Então, após tantos obstáculos, e ainda assim, adorando a Jesus, era de se esperar que agora, prontamente, o Senhor socorresse. Não é verdade? Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Versículo 26 e 27. Após aquela mulher adorar, olha só, versículo 25 ainda. Então veio ela e adorando disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim,
Os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Amados, após enfrentar o silêncio de Deus, após enfrentar a insensibilidade dos discípulos, após escutar um não do Senhor, agora ela sente a dor da rejeição. Queridos, os judeus, para insultar os gentios, chamavam eles de cães. Algumas versões dizem cachorrinhos. Ao assumir o preconceito judaico, Jesus estava ali jogando um balde de água fria nela. O Senhor estava dizendo para ela assim: olha, você não faz parte do meu povo, não sobrou bênção para você. Queridos, realmente, a prioridade, a primazia era de Israel, por causa das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque o plano de Deus era abençoar primeiro Israel, para que então Israel servisse de luz para os gentios. Deus queria abençoar primeiro Israel, para que Israel anunciasse a salvação em Jesus para os outros povos da terra. E aquela cananeia, mesmo desesperada, queridos, ela compreendeu isso. Mas, quando ela ouviu essa resposta de Jesus, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Aí ela argumentou com o Senhor que o propósito de Deus era que os gentios recebessem indiretamente as bênçãos quando ele abençoou Israel. Eu acredito que aquela mulher conhecia o que Deus falou a Abraão. Deus falou com Abraão assim: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acredito que aquela mulher deve ter pensado assim: ah, Senhor, todas as famílias é todas. Minha família está incluída nesse todas aí. A minha família está. A tua família também está, meu querido. Amém? Meus queridos, a promessa e o desejo de Deus é que não apenas judeus, mas que todos os povos da terra sejam abençoados e sejam alcançados por Jesus. Queridos, quando eu leio a história dessa mulher, eu me sinto uma crente Nutella. Sabe o que é crente Nutella? Os irmãos sabem o que é crente Nutella? É esses crentes de hoje em dia, sabe? Amados, aquela mulher, ela teve 4 atitudes que foram determinantes para a vitória dela. Em primeiro lugar, aquela mulher teve fé. Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro passo para nos aproximarmos de Deus é crendo, é confiando nele. Se você não crê, se você não confia, nem adianta ir até o Senhor. Vocês não sabem a diferença de crer e confiar? Os irmãos já ouviram? Diz que um homem, ele era tipo um malabarista, não sei como que chama, pessoa que anda na corda bamba, né? Equilibrista. E ele ia, só que esse homem fazia o seguinte: ele amarrava uma corda de um prédio até o outro prédio. E ele atravessava de um prédio ao outro, sem nenhuma proteção embaixo. Você já viu uma pessoa que faz isso? Sem nenhuma proteção embaixo. Ele ia ali se equilibrando de um prédio até o outro prédio, né? Dezenas de metros de altura. Aí um dia ele estava para fazer isso, e ele ia atravessar um prédio. Um homem estava para fazer isso, e ele ia atravessar de um prédio ao outro, mas empurrando um carrinho de mão. Ele já tinha atravessado de todas as formas. Nessa ocasião, ele ia atravessar empurrando um carrinho de mão. Aí estava na reportagem, né? Foi entrevistar ele, chegou uma repórter para ele, né? Estava entrevistando, aí ele virou para a repórter e falou assim: olha, você acredita que eu vou conseguir atravessar
né, essa corda bamba aqui, de um prédio ao outro, empurrando esse carrinho, você acredita? Ela falou, claro que eu acredito. Por que você acredita? Ah, porque eu já vi você fazer isso muitas vezes, você é o tal, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Aí ele virou para a repórter e falou assim, então entra no carrinho. Os irmãos acham que ela entrou? Não. É muito fácil falar assim, eu acredito em Deus. Mas será que nós confiamos mesmo nele? Que ele cuida de nós? Que ele não vai deixar a gente cair, que ele não vai deixar a gente se perder, que ele não vai nos desamparar? Será que nós realmente confiamos, querido? Será que se fosse Jesus lá com aquele carrinho, nós entraríamos no carrinho? Será? Queridos, nós precisamos crer no Senhor. Aquela cananeia creu em Jesus. Segunda atitude daquela mulher, ela teve perseverança. A palavra de Deus nos aconselha a perseverarmos sempre. Jesus disse que é na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Jesus disse assim, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de receber bênçãos de Deus por falta de perseverança. Conta-se também uma ilustração que havia uma fila muito grande. E lá no começo daquela fila tinha um anjo distribuindo ali as respostas de oração. E as pessoas estavam naquela fila, iam lá, né, chamava a senha da pessoa lá, e ela ia lá para receber a resposta dela, mas teve uma pessoa que achou que estava demorando demais, e falou, nossa, eu estou há tanto tempo aqui nessa fila e nada acontece. Aí ele saiu da fila. Aí na hora que ele saiu da fila, o anjo falou assim, olha, por que você saiu? Você ia ser o próximo agora a ser chamado. Aí ele falou assim, não, então eu vou entrar de novo. Ele falou, não, agora vai lá no final da fila de novo. Saiu da fila, volta para o final. Queridos, nós temos que ter perseverança. Tiago, capítulo 1, diz que a pessoa de ânimo dobre, a pessoa inconstante, ou seja, um dia está firme, um dia está fervoroso, animado, um dia está daqueles crentes bons, sabe, crente, sapatinho de fogo. Aí no outro dia está igual prego no angu. Meu pai falava isso para a gente, você está igual prego no angu. Queridos, Tiago diz que não pense essa pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Irmãos, Deus, Ele não se impressiona com fogo de palha. O Senhor quer que nós sejamos constantes na nossa fé. Amém? Amém. Agora, a terceira atitude daquela mulher. A primeira foi fé, segunda, perseverança, e a terceira foi humildade. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a graça dele. Aquela mulher foi humilde. Em nenhum momento aquela mulher se fez ofendida, magoada. O que ele está falando de mim? Não. Ela foi humilde. E por último, ela teve sabedoria. Tiago também diz assim, olha, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente, com generosidade. Amados, Deus se alegra, Deus ama quando nós buscamos dele sabedoria. Sabiam disso? Deus tem prazer em nos dar sabedoria. Os irmãos se lembram de Salomão? Pensem bem, Deus chegou para Salomão e falou assim, olha, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. A Bíblia diz que Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. Já pensou Deus chegando para a gente e falando assim, olha, o que você quiser eu vou te dar. Pode pedir. De tudo que Salomão poderia
ter pedido, querido. Ele podia ter pedido a Deus longevidade, riquezas, a morte dos inimigos. Mas ele pediu a Deus apenas: Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. E o Senhor então virou para Salomão e falou assim: olha, já que você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, riquezas, glória, longevidade, como antes de ti não existiu nenhum, e depois de ti nunca existirá. De tão feliz que Deus ficou com o pedido de Salomão. Queridos, nós podemos pedir: Senhor, me dá sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. E Deus, Ele tem prazer em dar, queridos. Queridos, essa mulher, ela nem pertencia ao povo de Deus. Essa mulher pertencia a um povo perverso. Ela pertencia a um povo inimigo do povo de Deus. Mas ela teve 4 atitudes que agradaram muito a Deus. E muitas vezes deixamos de receber bênçãos de Deus por falta dessas 4 virtudes, que são fé, perseverança, humildade e sabedoria. Quando o Senhor falou com ela assim: olha, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cães. Olha o que ela respondeu para o Senhor, queridos: verdade, Senhor, verdade. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmãos, uma migalha vinda do Senhor é suficiente para mudar a nossa vida. Uma migalha vinda do Senhor é suficiente para mudar a nossa história, para mudar a história da nossa família. Só, queridos, que nós não somos cachorrinhos para comer a migalha. Nós somos filhos, nós somos filhas de Deus. Glória a Deus. Em Jesus nós recebemos o direito de sermos feitos filhos do Deus Altíssimo. Então, queridos, a gente não come migalha que cai da mesa. Nós comemos assentados à mesa com o Senhor. Glória a Amém, Deus. amados? Olha que coisa tremenda. Nós somos filhos, nós somos filhas. Então o Senhor virou para aquela mulher e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Eita, glória. Amado, só duas pessoas apenas foram elogiadas por Jesus como sendo pessoas de grande fé. E os 2 eram gentios. O centurião romano, do capítulo 8 aqui de Mateus, e essa mulher cananeia. Os irmãos se lembram da história de Jacó e o anjo? A Bíblia diz que Jacó, ele lutou a noite toda com o anjo do Senhor. Jacó, ele lutou uma noite toda com o próprio Deus. O Senhor dizia para ele: olha, me solta que eu tenho que ir embora. Ele dizia para o Senhor: não, eu não vou deixar o Senhor ir, enquanto o Senhor não me abençoar. E o Senhor falava: me solta. Ele: não solto não, me solta, não solto. Queridos, isso foi a noite toda, essa luta de Jacó com o Senhor, até que o Senhor se deixou vencer por Jacó. E Deus mudou a história de Jacó. Queridos, porque Jacó, ele foi um lutador. Naquela noite, Deus mudou o nome e a história de Jacó. De Jacó, que significa trapaceiro, enganador, Deus mudou para Israel, que significa príncipe com Deus. Aquele que luta com Deus e vence. Aquela mulher, ela fez igual Jacó. Ela foi uma lutadora, queridos. Ela lutou por sua filha. Ela lutou por sua família. Ela foi persistente. Ela foi corajosa. E por isso ela saiu vencedora
daquela batalha. Amados, olha, deixa eu falar uma coisa muito importante com os irmãos. Jesus, ele não foi cruel com aquela mulher. Jesus, ele não era machista, muito menos preconceituoso como os judeus da sua época. Mas Jesus, ele provou a fé daquela mulher, porque ele conhecia o coração dela. E ele sabia que ela continuaria crendo, ela continuaria confiando, ela continuaria firme e lutando até as últimas consequências. Glória a Queridos, Deus. nós podemos aprender tanto com a história dessa mulher. Aquela mulher lutou contra todas as impossibilidades. Ela manteve firme esperança. Amados, ela lutou até o fim, quando muitos nem teriam tentado. Ela nos mostrou que vale a pena crer, vale a pena perseverar, vale a pena confiar em Jesus e lutar pela nossa bênção, lutar pela nossa família, lutar pelo nosso milagre. Por mais que as situações pareçam impossíveis, porque Jesus tem poder para mudar qualquer história, queridos, e Ele não lança fora, Ele não despreza nenhum que vai a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente se sente tão pequeno, tão insignificante, tão incapaz diante das situações da nossa vida, que às vezes parecem tão impossíveis de serem vencidas. Mas a especialidade do nosso Jesus é fazer o impossível. Amém? O impossível é a especialidade do Senhor. Aleluia. Então, amados, essa história nos ensina o quanto que nós que cremos em Jesus temos capacidade dada por Deus de lutarmos contra as adversidades da vida e vencê-las. Porque, irmãos, não existe derrota para aquele que põe em Jesus a sua confiança. O segredo está em confiar em Jesus de todo o nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, tenha fé, persevera, não desiste, ore, jejue pela tua família. O jejum e a oração são duas armas poderosíssimas que Deus colocou à nossa disposição. E muitas vezes nós negligenciamos. Irmãos, nós temos vivido um tempo muito difícil. Porque nós estamos vivendo um tempo muito decisivo. Nós somos a geração do fim. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo muito sério. Por isso, meu irmão, olha, esteja atento, se prepare, se fortaleça no Senhor. Não baixe a guarda, meu irmão. Invista numa vida de santidade. Invista numa vida de consagração. Faz igual Jacó, se agarre com todas as tuas forças em Jesus. Ore, jejue, vigie. Se você tem orado, ora mais ainda. Se você já tem jejuado, jejue mais. Faça como Jacó, faça como essa cananeia. Não olhe para ninguém. Não olhe para as pessoas que tentam te desanimar. Não olhe para você mesmo. Não olhe para os obstáculos. Não olhe para as dificuldades. Não olhe nem para as impossibilidades. Amados, não negocie a tua fé. Olhe somente e firmemente para Jesus, porque é dele que vem o socorro, é dele que vem a salvação. Então não desanima, fica firme, persevere. Os tempos são difíceis e virão ainda tempos difíceis, mas Jesus é maior. Amém? O lema desse ano aqui da igreja é o ano da provisão. Jesus, queridos, é o Deus da provisão. Amém. Então confia,
Por mais que as situações pareçam difíceis, confia em Jesus. Amém? Amém. Porque no final a vitória é garantida. Pode ter luta, pode ter dificuldade, mas a vitória é certa para aquele que confia no Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém? Vou passar a palavra para a pastora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Compartilhar a palavra com os irmãos. Deus abençoe, viu? Amém. Eu amo muito os irmãos estão no meu coração. E nas minhas orações também. Quero que os irmãos também orem comigo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar sobre nossos pés em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tem visitante aqui essa noite, igreja? Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Ali tem mais pessoas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Fique à vontade na casa do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, igreja, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa palavra foi uma palavra assim, tremenda, uma palavra muito abençoada, uma palavra forte, a palavra de poder. E eu creio que essa noite toda maldição, todo o poder das trevas, todo o laço do inimigo já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Por isso nós só temos que agradecer o poder de Deus que veio através desta palavra para o seu coração. Pai, em nome de Jesus, que a glória do Senhor venha manifestar no coração de cada irmão aqui essa noite, Pai. Que eles venham sair daqui diferente, tendo uma certeza que o Deus de Israel, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que nos escolheu como menina dos olhos dele, está aqui essa noite, Pai, para entregar cada um a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus, nosso tempo já está um pouquinho avançando, mas eu orei para o Senhor, deixa para chover depois que os irmãos chegarem em casa, dê esse presente para eles, porque é bom, eles vêm aqui adorar o Senhor. E eu não estou vendo barulho de chuva. Ai, Jesus é bom demais. Glória a Deus, aleluia. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Oh, Senhor Jesus, fala comigo assim: Senhor Jesus, eu que andei nos seus caminhos, mas veio tanta luta na minha vida, tanta tribulação, eu acabei me afastando. Vai falando, igreja, fala do seu jeito. Eu acabei me afastando do Senhor, mas essa noite, essa palavra vem contra o meu coração, e eu estou aqui com meu coração aberto, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Senhor entre no meu coração, que o Senhor tira tudo que tiver impedindo o Senhor agir na minha vida. E que essa noite, que eu possa, Senhor, sair daqui, tendo a certeza que a minha vida está mudada, que a minha vida está transformada. E eu quero fazer um concerto com o Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Quem que fez essa oração a primeira vez? Quem que está aqui, que está fora dos caminhos do Senhor? E fez essa oração e sente que quer vir aqui na frente, reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui que quer, às vezes, né, acabou afastando, era uma bênção na igreja, depois afastou. Se você sente no coração e você quer reconciliar com o Senhor, você vem aqui, o diácono vai orar com você. Se não tem ninguém, então nós vamos despedir em nome do Senhor Jesus. Amém? Coloque sua mão na palma de receber, que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, esteja sobre o seu ministério, sobre todo Israel de Deus, hoje para todo ser, em nome do Senhor Jesus. E vai em paz em nome de Jesus. Amém?